Na sequência aí nós temos, na página 18 ainda, um tema, batismo em águas. Isso aí já gerou muita polêmica e igrejas já brigaram muito por isso, e eu não vejo nenhum motivo de briga nisto. A Bíblia diz que ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, ensinando a guardar o que eu vos tenho dito. É assim que se faz um discípulo, ensinando a guardar o que eu vos tenho dito. Então, até que se prove o contrário, o batismo é uma realidade. Enquanto nenhum estudo novo nos acrescentar luz ao fato, as igrejas evangélicas praticam o batismo. O batismo é um símbolo de entrada a qualquer movimento, né? Tem aí os calouros das faculdades, né? São batizados. Como? Vai para a rua, cara pintada, pedir dinheiro. É um batismo, que estão entrando para a faculdade. Tem a maçonaria, tem o seu batismo. O espiritismo tem o seu batismo. Toda organização tem seu tipo de batismo. O catolicismo tem o seu batismo de crianças, totalmente reprovado, sem chance, porque a Bíblia mostra que batismo é para aquele que confessa os seus pecados. A criança está ali, não sabe nem falar, muito menos tem pecado, e é batizado. Então, o batismo é um símbolo de entrada a uma doutrina. O judaísmo tinha o seu batismo. O próprio João Batista batizava aqueles que estavam prontos a aceitar a próxima revelação, que seria o próprio Cristo. Aqueles que aceitavam a ideia dele de que Jesus estava prestes a se manifestar. Desde tempos antigos, desde o Antigo Testamento, já existia batismo ministrado pelos judeus. Então, batismo é algo que a Escritura ainda hoje, pela palavra de Jesus ali em Mateus 28, 19, em Marcos capítulo 16, embora hajam muitas controvérsias a respeito de Marcos 16, mas o batismo, pelo que entendemos, embora a Bíblia diz que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos, nós entendemos que o batismo é algo que deva ainda ser ministrado, e sempre que temos oportunidade, devido à nossa grande dificuldade aqui, temos uma dificuldade muito grande de realizar batismo. Quando aparece um irmão aí abençoado com uma casa com piscina, alguma coisa, a gente vai para lá e faz uma bagunça na casa do irmão e celebra lá os batismos, porque é difícil para nós encontrarmos algum lugar. Mas até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então, batismo, nós vemos, eu quero mencionar uma coisa com você, lá que em Marcos capítulo 16, não me recordo exatamente em qual versículo, diz: quem crer, veja por favor, quem crer e for batizado será salvo. Uma das coisas que as pessoas se confundem é quando elas dizem assim: está escrito. O está escrito tem matado muita gente, porque nós identificamos na Bíblia 3 vozes. Nós vemos na Bíblia Deus falando, nós vemos na Bíblia o homem falando, e nós vemos na Bíblia o diabo falando. A exemplo disso, um dos muitos exemplos é Mateus capítulo 4, em que o diabo está ali falando abundantemente. O registro disso foi inspirado, e não as palavras do diabo. Nós estudamos já sobre fato inspirado e registro inspirado. Deus não inspirou o diabo na tentação de Cristo. Não. Inspirado por Deus é quem tem o Espírito de Deus. O diabo não tem o Espírito de Deus. Então, o fato não foi inspirado. Mas quando Mateus soube do fato e o registrou, o registro
com inspirado, porque se torna uma fonte de ensino para nós. É o fato inspirado e o registro inspirado. Já tivemos falando sobre isso, mas ainda falaremos outras vezes. Então, quando Marcos diz quem crer e for batizado, ele usa uma conjunção aqui de ligação, em que ele praticamente coloca um texto, a questão do crer, com o ser batizado, para gerar o ser salvo. Marcos é a única referência bíblica que você encontra em todos os 66 livros da Escritura. Apenas nesta referência de Marcos, nós identificamos isso. O vínculo do batismo com a salvação. Pode ter certeza, batismo não salva. Batismo não limpa pecado. Eu fui batizado, e daí? Se ser batizado limpasse pecado, a Bíblia não diz aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A Bíblia não diria, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não é o batismo que purifica o teu pecado, é a tua confissão, reconhecimento e arrependimento. As igrejas estão cheias de pessoas que se batizaram, mas não largaram os seus pecados. Eu conheci várias pessoas no tempo da Igreja Batista, principalmente, que se batizaram e morreram no homossexualismo. Não adiantou de nada. Conheci diáconos na Igreja Batista homossexuais. Não tenho nada contra o homossexual. Eu só estou dizendo que, já que ele estava frequentando uma igreja, deveria ter chegado a ele o conhecimento suficiente para que ele se libertasse. Mas não, entrou para a igreja homossexual e morreu assassinado homossexual. Então, batizado, diácono, cantando no coral, tinha até uma voz muito bonita. Então, a questão não é o batismo, ou como a gente costuma dizer, um banho. O batismo é um símbolo do Evangelho? Sim. Vamos considerá-lo sagrado porque entendemos que é um ensino do nosso Senhor? Sim. Mas Jesus nunca disse... Eu estou dizendo que Jesus nunca disse que aquele que fosse batizado teria os seus pecados perdoados. Você que é hábil na Bíblia, procura algum texto e me prove. Você não vai achar na Escritura nenhuma palavra dizendo que aquele que fosse batizado teria os seus pecados perdoados. Mas você vai encontrar o grande chamado do Evangelho é qual? Arrependei-vos. Então não é a questão, não é o batismo, é o arrependimento. Um grande exemplo que sempre usamos, aquele ladrão da cruz que não foi batizado, mas Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que Jesus disse isso para ele? Quando você vê a declaração dele, ele repreende o outro dizendo, olha, tu não reconhece a tua condenação? Nós somos merecedores do nosso castigo. Então ele reconheceu os seus pecados. Aí vira para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque ele reconheceu os seus pecados e virou para Jesus e chamou Jesus de Senhor, pedindo a entrada no reino dos céus. Esse é o preço pago pelo pecado, mas não foi batizado. Muitas pessoas hoje entregam suas vidas num leito de hospital. Eu tive na própria parentela um homem que escarneceu do Evangelho a vida inteirinha. No final da sua vida, acometido de um câncer, e alguém pregou para ele dentro de casa, ele mandou retirar, ele era devoto de Aparecida, tudo dele era Aparecida. A marcha do carro tinha Aparecida, no vidro do carro tinha Aparecida, tinha estátuas da Aparecida, no vidro da janela Aparecida para tudo que era canto. E alguém foi lá pregando, no final da vida dele, e falou assim, olha, por favor, arranca tudo isso aqui, meu. Foi feita uma bolsa, e esse homem não se levantou mais da cama. Ali com aquela enfermidade, ele baixou a sepultura, mas foi salvo. Por que eu digo que foi salvo? Ele mesmo, ele contou coisas tremendas.
No dia que ele estava para partir, ele falou, foi uma vida de muito sofrimento, câncer é uma coisa muito terrível, e ele falou assim, olha, hoje o meu sofrimento acaba. Ele acordou naquele dia e disse assim, hoje o meu sofrimento acaba. De vez em quando ele me pedia para ir lá na casa dele, tocar um hino, cantar, orar, e ele falou, hoje o meu sofrimento vai acabar, porque eu vi que os homens do espaço vinham me buscar. Ele tinha se convertido e não deu tempo dele ler sequer um texto da Bíblia. Ele se converteu só pelo que ouviu, que uma pessoa, um outro parente tinha pregado para ele. E ele dizia, hoje meu sofrimento acaba, porque de noite eu sonhei, dizia ele, sonhou, para mim ele teve mais uma visão do que um sonho, mas ele não sabia discerninar. Eu sonhei que os homens do espaço vinham me buscar, e eles eram bonitos e felizes, e eles conseguiam passar por dentro do corpo do outro, eles passavam por dentro do meu corpo. Hoje meu sofrimento acaba, eles vieram me buscar. Naquele dia ele não passou. Entendeu? Então, e depois eu tive um sonho com essa pessoa, em que ele estava sentado num lugar, né, um parente meu, ele estava sentado num lugar, e ele abria a boca para cantar, e era um hino maravilhoso, um hino inclusive de uma cantora muito conhecida no nosso meio, só que o hino era cantado em um ritmo diferente, era o hino mais lindo, e eu identificava que aquele grupo cantando era um grupo de pessoas salvas. Então, não foi batizado, também não foi batizado, não houve tempo para ser batizado, e o grande desejo dele era levantar daquela cama para ir trabalhar na obra de Deus, mas Deus não lhe deu esta oportunidade, o resgatou naquele último instante de vida, e para nós isso já é uma grande alegria, amém? Então, esse vínculo de batismo à salvação, nós não encontramos base. O único que declara isso é Marcos, né? O evangelista Marcos, mas nós temos aprendido que a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia se auto-explica. Então, nós não podemos jamais de um único texto, qual é o versículo aqui? Alguém viu? 16? Marcos 16, 16. Então, de um único versículo, nós jamais podemos originar uma doutrina, isto é suicídio, porque uma doutrina bíblica, ela tem que ter concordância absoluta em todos os 66 livros da Escritura. Nunca eu posso criar uma doutrina num versículo bíblico, porque a Bíblia não foi escrita em versículos, a Bíblia foi escrita por livros, rolos de profecias inteiras, mensagem com princípio, meio e fim. Hoje, igrejas, crentes aí, tiram um versículo da Bíblia e criam doutrina. Isso se chama suicídio espiritual, né? Até grandes pregadores na televisão, o camarada lê um versículo da Bíblia e pronto, embarca por ali e fala do que bem quer. Não, o texto tem que estar preso ao seu contexto. Isso é o básico do português. Tá bom, estudo é uma coisa cara no nosso país, relevamos, mas pelo menos uma coisa está ao alcance de todos, a oração. Pastor, só para efeito assim, uma explicação, é cabível a gente fazer uma comparação do batismo do Evangelho com a circuncisão dos judeus? Não, a circuncisão dos judeus não era considerado um batismo, era um ritual na carne dado a Abraão, né? Isso, a Abraão. Então veja bem, hoje alguns ramos da ciência, tudo que Deus faz tem um propósito, né? Quando Deus falou que o povo de Israel não deveria comer carne de porco, não era uma exigência simples, isso era benefício para o povo. Hoje a ciência prova que a carne de porco causa um estrago aí no organismo, causa um estrago na região responsável pelo pensamento, pela capacidade de raciocínio do homem, né? Embora hoje os porcos já estão aí muito mais bem criados do que até galinha. Tem chiqueiro de porco que é melhor que até o 5 estrelas. Tem mesmo, estou falando sério. Já vi reportagem quanto a isso. Mas mesmo assim, a carne de porco continua sendo a carne de porco. Uma carne indigesta. Então Deus estava preservando o seu povo para que o seu povo fosse o mais inteligente.
Israel foi cercado com os cuidados da alimentação que geraria a eles uma capacidade de raciocínio maior que todos os povos. Hoje lá nos Estados Unidos é assim, Estados Unidos descobre a cura para isso. Quando você vai ver o camarada, ele é naturalizado norte-americano, mas é um judeu. Cálculo feito para Estados Unidos mandar sonda não sei aonde. Quando você vai ver, o camarada é naturalizado americano, mas é um judeu. Os judeus dominam a inteligência dele. Por quê? Porque não comem carne de porco e tem como base de alimentação o peixe. Duas coisas importantíssimas: a abstenção da carne de porco e a dedicação à alimentação à carne de peixe. Então eles são realmente os mais inteligentes. Mas não se detenha a isso não, irmão. A oração traz a revelação, amém? Então, a circuncisão foi um pacto dado a Abraão na carne. A circuncisão também tinha um propósito. Hoje a ciência, ramos da ciência mostram que homens, esposas de homens circuncidados, em 30% sofrem menos de câncer no útero. Então, chega-se à conclusão que Deus não estava apenas dando uma simples lei, estava cuidando do seu povo, mesmo que eles não conseguissem, então, na época, a ciência não era tão desenvolvida, não conseguissem chegar a essa conclusão, mas Deus estava trabalhando com o seu povo, né? Então, o batismo em si já era praticado, o batismo mesmo já era praticado, esse batismo nas águas. Há muito pouco relato sobre isso, mas os judeus já praticavam o batismo desde quando o menino já seria aceito na sinagoga. Idade aí mais ou menos de 11, 12, 13 anos, não sei. O menino ali já era considerado um homem e tinha direito a ler a Torá, a lei, pegar naquela lei para ler. Enquanto ele não fosse considerado um homem, ele não tinha esse direito. E ele já era considerado um homem já de 13 anos, né? Imagina, né? Pirralhinho de nada. Mas, então aqui, Marcos capítulo 16 é um texto que nós consideramos isolado. Ainda por cima, hoje, os grandes estudos da Escritura consideram Marcos capítulo 16 uma interpolação. O que seria uma interpolação? É um comentário que o escritor coloca. Por exemplo, Marcos teria colocado este comentário junto com as narrativas do que ele realmente tinha presenciado. Então é uma interpolação, é um comentário do escritor. O escritor colocou aquele comentário, mas na verdade Jesus nunca teria feito essa junção. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus nunca teria dito. Acompanhando o ministério de Jesus no que nos é narrado em Mateus, Marcos, Lucas, João e em Apocalipse, nós realmente não encontramos nenhuma base para dizer que batismo salva. Mas Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Fé sim salva. Fé em quê? No Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É quando eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados e aceito isso e vivo os seus princípios. Não é isso que me gera salvação? Ou simplesmente porque eu tomei um banho numa piscina eu sou salvo? Não. Então, é vida com Deus dia após dia que gera salvação. Por isso Jesus falou: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, ser fiel até a morte, aqui, se eu já me batizei, não, já me batizei, já sou salvo, não tem que ser fiel a nada. Mas você está dizendo que eu tenho que ser fiel a alguma coisa até a morte, então exige algo mais do que um simples batismo. Amém? Então essa colocação de Marcos a respeito do batismo, ela não é, na verdade, ela não é nem aceita pelas organizações cristãs. Somente alguns movimentos novos que surgiram aí nos últimos 20 anos, que não se dedicaram suficientemente ao estudo bíblico, ainda continua dando ênfase a isso. Irmão, tem que se batizar para ser salvo? Não. A Bíblia não diz que tem que se batizar para ser salvo. Então foi como a questão do jejum, né? O jejum foi interpolação, não foi? Sim, o jejum é um comentário, né? Essa caixa de demônio não sai a não ser coração e jejum. Hoje a Sociedade Bíblica do Brasil já está lançando Bíblias
na versão revista e atualizada, que a palavra jejum vem em colchetes, eles explicando que não faz parte do original, né? Mas seguiu a tradição da revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. A Bíblia e Novo Testamento na linguagem de hoje já não traz mais nem a palavra jejum, e lá em Mateus 17, 21, que diz: mas esta casta não sai a não ser oração e jejum. Todo esse versículo na versão da Bíblia na linguagem de hoje, ele não existe. Não existe nem o versículo 21 de Mateus ali. Ele nem existe, porque eles já chegaram à conclusão que esse versículo nunca existiu nos originais. E graças a Deus que os originais foram encontrados, né? Graças a Deus. Mas tem muita gente que, por mais que hajam informações por aí, as pessoas não estudam devidamente, e aí as guerras se fazem nesse campo aí. Mas nós temos que seguir a direção de Deus, o estudo vai nos mostrando e Deus vai dando graça. Sobre fórmula de batismo, né? Tem ainda aí fórmula de batismo. Tem pessoas que na hora de realizar um batismo dizem assim: eu te batizo em nome de Jesus, amém. Outros dizem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Qual o problema? Né? Jesus disse: ide por todo mundo e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom. Mas se a pessoa de repente não se prende a toda essa citação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, invalidou o batismo? Não. Batismo é motivo de preocupação? Para mim não é. Para mim batismo não é motivo de preocupação, absolutamente nenhum. Eu fui batizado na Universal, também já sofri, irmão, tá pensando o quê? Eu fui batizado depois na Batista Tradicional. Se eu tivesse que levar a ponta da espada a validade do meu batismo, eu estaria frito. Porque a visão que eu tenho hoje, meu irmão, me faz abominar tudo isso. Mas Deus nunca me mandou me batizar de novo. Nunca se preocupou com isso. E isso nunca mexeu comigo em absolutamente nada. Entendeu? Praticamos o batismo? Sim. Mas acabou, para mim está jóia. Não faz a mínima diferença mais, nada disso. Aqui em Romanos 6, 4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscite dos mortos pela glória de Pai, assim andemos também pela unidade de vida. Aí antes ele diz assim: ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte. Sim. Então Paulo aí, o que ele diz? Olha, temos que andar em novidade de vida. Né? Porque fomos batizados na sua morte, quer dizer, vivemos com ele, morremos com ele, a obra que ele tem realizado, tudo isso. Então Paulo inclusive dá o exemplo, né, de que sepultados pelo batismo. Aí sim, é um detalhe interessante que as pessoas pegam a etimologia da palavra batismo, as raízes, etc., e diz que o batismo tem que ser por imersão. A pessoa tem que ser posta completamente dentro de um tanque de água e ser retirada. Isto para mim é ultrapassado, totalmente ultrapassado. Eu não vejo nenhuma necessidade disso, estou nem aí para isso, porque a palavra batismo não significa somente imersão, tem vários outros significados, e acho que inclusive eu coloco aí em algum canto, me ajudem. Letra A da página 19, né? Diz: batismo e suas interpretações. Ao longo dos tempos têm surgido poucas diferenças doutrinárias com relação ao batismo, as quais em nada ferem a doutrina do Evangelho ou o tema central das Escrituras. A palavra batismo é transliterada do grego baptizo, que significa imergir, mergulhar ou ainda dominar. Em Romanos 6, 3, 5, aqui temos alguns símbolos ensinando que o batismo é por imersão, como sepultados pelo batismo, plantados à semelhança da sua morte pelo batismo, etc. Outros exemplos estão no batismo de Jesus e do eunuco.
Mateus 3,16, Atos 8,32, nas expressões desceram a água e saíram da água. Observação: havendo possibilidades ao batismo por imersão, assim poderemos proceder por uma questão de tradição. Porém, não devemos esquecer que há partes do globo terrestre onde há grande escassez de água e não será possível a imersão. Mas, a parte desse comentário que o autor coloca aqui, eu quero dizer uma coisa para você. A expressão quando fala do eunuco, né? Desceram ambos as águas. Não está dizendo que foram imersos. Diz inclusive que desceram ambos. Ora, então Filipe também se batizou? Mergulhou na água? Está dizendo que desceram ambos. Então a expressão desceram não significa que o eunuco, naquele caminho de Atos ali, tenha sido totalmente imerso na água. Por essa expressão nós não podemos considerar isso. E aqui também diz que outro dos significados significa, além de imergir e mergulhar, significa dominar. A palavra batismo significa dominar. Ora, então, a água significa o quê? A água é símbolo da palavra de Deus. Então, quando uma pessoa é batizada, ou melhor dizendo, se batiza, que ninguém batiza ninguém. Alguém ministra, mas é a pessoa que se batiza. Tá? Esse negócio de eu batizei, ninguém batiza ninguém. É um ato da pessoa, é o querer dela. Tem igrejas por aí que tem a classe de batismo, né? E a pessoa passou pelaquela classe, pronto, 3 meses de classe, agora tem que se batizar. Está errado. Você não pode determinar quando uma pessoa vai se batizar. Isso é decisão dela exclusivamente. Então, dominar. Nós vemos que água significa a palavra. Então, quando a pessoa entra em contato com a água, no simbolismo do batismo, pode significar que ela está querendo ser dominada pela palavra. Palavra significa a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Então, este é um dos símbolos que, para mim, é o que mais considero. A igreja adventista se faz um curso para batismo, e quando a pessoa se batizar, ela recebe um certificado. Sim, algumas igrejas fazem curso de batismo e até dão certificado. Haja dinheiro, haja burocracia, hajam gastos. Tem até, se você for na CPAD, nas livrarias Betânia, estão lá vendendo certificado de batismo. Irmão, tem mais o que fazer, né? Só um exemplo nessa. Naquele eunuco, por exemplo, né? Se ele tivesse ouvido que o Felipe tinha pregado para ele, se ele tivesse ido embora, ele poderia se batizar sozinho? Veja bem, existe esse detalhe, entendeu? Porque Jesus disse para os seus discípulos: ide fazer discípulos. Normalmente, né, existe essa tradição que eu considero bem aceita e difícil de fugir dela, né? A pessoa, eu creio na palavra, eu vou me batizar a mim mesmo. Só se ela orar e Deus dê a direção, porque tradicionalmente se torna difícil de que a pessoa se batize individualmente de uma igreja já estabelecida. Igreja que eu falo não é nem estrutura, não. Igreja é um grupo, né? Um grupo que confessa essa fé. Então a pergunta é realmente provocante. Será que aquele eunuco, depois de ouvir a palavra e crer, ele mesmo poderia ter sozinho descido as águas? Não sei. A minha resposta é que eu não sei. Eu não ousaria fazer, mas se ele tivesse fé para fazer, é ele e Deus. Eu não dito regras. Só no caso desse acompanhar então a pessoa no batismo dela, isso não está restrito ao sacerdócio. O discípulo pode batizar. Sim, porque veja bem, é quem ministra, é quem está dirigindo, é normalmente a tradição que a gente tem. Veja bem, João Batista batizava alguém? A Bíblia diz que as multidões iam até João Batista. Se ele fosse pegar, como é o sistema hoje batista, né, e algumas organizações, pega o camarada, põe o camarada lá dentro da água e tira. Irmão, João Batista ia ter que ter braço de ferro e coluna de aço para fazer isso. E diz a Bíblia que a multidão de toda a circunvizinhança iam lá para confessar os seus pecados e ser batizado. Só se o homem tivesse coluna de aço e, né? Mas os filmes da época mostram que as pessoas chegavam diante de João Batista e elas mesmas desciam as águas. Como? Elas simplesmente se ajoelhavam ali e elas mesmas jogavam água, arreavam, jogavam água sobre si, levantavam e iam embora. João Batista não tocava em nenhuma delas.
Esse era o sistema de batismo que historicamente está provado que João Batista praticava. Hoje as igrejas têm um monte de ritual, tanque a um nível, né? Tem igreja por aí que, como os judeus, cada um se batiza de uma forma, num tanque diferente, e tanto ritual que para mim eu não vejo nenhuma necessidade. Tem coisa mais importante. Segunda vez essa igreja aí, que batizar as pessoas, se a pessoa querer já acaba para ser conquistado. Sim, muita gente quer batizar justamente para isso, para demonstrar quantidade, para achar que se a pessoa vai se batizar, ele ganhou uma alma, né? Essas coisas todas. E eu conheci muita gente que foi empurrada para o batismo, foi na igreja naquele dia, depois nunca mais pôs os pés na igreja. Sim, porque realmente a Bíblia não nos dá a margem para nos preocupar tanto com o batismo. Porque muita gente diz assim, por exemplo, na Universal, a praga. Na Universal, quantas pessoas no começo do ministério chegaram aqui e disseram assim, eu me batizei na Universal. Eu falei, por quê? Não, porque falaram que eu ia fechar o meu corpo. Doutrina espírita. Amém? Vocês já ouviram isso ou só eu? Não, eu ia fechar o meu corpo. Teve uma senhora que chegou aqui, não, pastor, eu já me batizei 2 vezes da Universal. Falei, por que você se batizou? Não, eles falaram que quando eu me batizasse, que meu filho ia sair das drogas. Não tem nada a ver com a escritura. Não tem nada lá. Inclusive lá não é nem igreja, né? Não é igreja aqui. Quando Jesus fala em Mateus 20 e 22, da forma assim a gente escrever sobre o batismo, que o filho dos 2 filhos de Zebedeu, ele fala, podeis vós tomar o cálice, podeis batizar, ser batizado com o batismo do outro. Sim, esse batismo não tem nada a ver com este batismo que estão falando, né? Esse batismo que Jesus está falando aí já é da obra que ele tem a ser consumada. A obra que ele vai consumar com a vida dele. Não tem nada a ver com o batismo de águas. Então, justamente, porque esse batismo que ele está falando é tipo participar, assim, das coisas, assim, tomar o cálice, beber, significa assim. Esse batismo que ele está falando é o que é isso, suportar. O que ele sofreria pela obra. Então, ele vira para aqueles e diz assim, podeis vós tomar o cálice que eu tomo? E eles disseram, podemos. Entendeu? Não é batismo, é a realização da obra. Essa palavra batismo aí não significa batismo, significa a realização da obra. E ele diz para aqueles homens assim, vocês podem esse batismo? E eles disseram, podemos. Quer dizer, eles estavam determinados a morrer com Cristo também. E Jesus até diz assim, tá bom, vocês podem, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, mas ao meu Pai. Né? Então, eles até acham, não, nós podemos fazer a obra contigo, nós podemos ir até a morte contigo. Era esse o batismo que Jesus estava se referindo, ao seu grande sacrifício pela fundação da igreja. E eles acharam que poderiam também. Não sei qual foi o final deles, não me recordo, mas parece que pouquíssimos discípulos daquela época se desviaram. A grande maioria foi realmente com Cristo até a morte. Então, irmão, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu creio que a palavra batismo, ela transfere para essa questão de a pessoa aceitar ser dominada pelas águas, ou seja, pela palavra de Deus, porque se você diz que entrou para a doutrina do Evangelho, você tem que passar a conhecê-la e deixar que ela domine a sua vida. Uma das principais doutrinas do Evangelho é tirar o nosso senhorio e nos colocar como servos. Só aí já tem uma seleção violenta na igreja, porque muita gente não aceita ser servo, quer ser senhor. As pessoas entram na igreja e querem ser exaltados, né? Você vê aí bruxos, feiticeiros, pessoas que foram influentes em outras organizações, que não tem nada a ver com a luz do Evangelho de Jesus Cristo, entram na igreja e querem destaque. Porque o camarada era um bruxo que flutuava e na África ele voava na vassoura.
Aí ele vem para a igreja, diz que se converte, a mesma reverência que ele tinha lá no mundo, ele quer dentro da igreja. Não vai ter. Não vai pegar o microfone, pelo menos aqui não vai. Não vai pregar, não vai falar de nada. Não, mas eu era o segundo bruxo de Satanás. Eu fazia viagem transcendental com o diabo. Eu conversava lá na mesa do inferno com o diabo. Tá, vai lá, continua conversando. Dentro da igreja só vai tocar quando Deus achar que tem que mexer. Não tem jeito. E eu sou da seguinte opinião: quanto mais profundo com as trevas, mais tempo de banco. Por aí fazem o contrário, né? Teve um tal de bruxo aí, segundo bruxo do Brasil ou do mundo, sei lá, se converteu. Amém, glória a Deus. Aí um homem com 3 meses que estava frequentando a igreja, consagraram ele a pastor. Com que argumento? Não, você teve muita intimidade com o diabo, então você pode ser um pastor. Ué, é essa a filosofia do Evangelho? Pelo que eu entendo, a filosofia do Evangelho diz que quem tem muita intimidade com Deus é que pode ser um pastor. Não é quem tem muita intimidade com o diabo. Quem teve muita intimidade com o diabo vai precisar de muito mais palavras, muito mais banco, para ser lavado, para ser restaurado. Senão, como aconteceu com esse camarada que eu estou falando, ele assumiu o púlpito ensinando técnicas de bruxaria. Era o que estava na cabeça dele, era só o que ele tinha para ensinar. Como é que uma pessoa com 3, 4 meses de igreja pode ir para trás no púlpito? Vai pregar o quê? Se eu tenho 20 anos de evangelho e ainda tremo. Eu tenho 20 anos de evangelho. Só Deus sabe como eu sofri todo dia. E o camarada tem 4 meses de igreja e quer pregar. E sempre encontra alguém para dar um microfone na mão dele. Como encontra? Aqui não, mas por aí encontra. Ô irmão, você se converteu? Vem cá contar o teu testemunho. Ah, se converteu, irmão? Calma aí, fica aí no banco, aprende. Vamos ver a estrutura da pessoa, há casos e casos, vamos ver. Calma. Não, vamos botar ele para dar o testemunho. Tá, bota para dar o testemunho. Vamos botar ele para pregar. Daqui a pouco, nós temos o testemunho de um ex-padre. Um ex-padre aí, Padre Osmar. Ele dá o testemunho dele. A parte do testemunho dele é brilhante. Mas você vê que quando ele começa a querer pregar, ele começa a falar coisas que não tem a ver com a realidade. Por quê? Porque ele pode dar o testemunho dele, mas pregar é outra história. Ele não tem estrutura de conhecimento bíblico ainda suficiente para pregar. Então, o testemunho dele está na internet, distribuímos centenas por aí, na Providência, Santo Cristo e tudo que é lugar. Mas, dar o testemunho dele, ele até pode, mas pregar é outra história. Eu não vou pregar o meu testemunho, eu também tenho o meu testemunho. Para pregar, eu tenho que pregar a Bíblia. Só interessa chegar no púlpito para pregar a Bíblia. E tem pessoas por aí que passam a vida toda falando do seu testemunho. Os membros já até sabem. Hoje o pastor vai falar isso, quer ver? Não deu outra, sentou lá, é aquilo. Eu conheci um pastor da Nova Vida, um jovem, foi considerado o pastor mais jovem da Nova Vida, de todos os tempos. Aí os membros da igreja, ele teve uma igreja aqui no Santo Cristo, os membros da igreja já sabiam, hoje o pastor vai abrir o texto tal e vai falar do amor. E dava outro. O pastor abria o texto tal e falava do amor, só falava do amor, só falava do amor, só falava do amor. Um evangelho só de amor para mim não presta, para você presta. O meu Cristo diz, bem-aventurado que tem fome e sede de... Só amor não me satisfaz, foi Deus que me criou assim. Eu não me satisfaço só com amor. Tem que haver justiça, tem que haver juízo, tem que haver tribunal. Afinal de contas está lá escrito, o tribunal de Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meu irmão, batismo não salva. Não encontro base para dizer que batismo salva. Batismo não dá poder. Não encontro base para dizer que batismo dá poder. Batismo não fecha o corpo. Evangelho não é doutrina espírita nem kardecista. Não encontramos base para isso. Batismo não garante salvação. Salvação você conquista aqui e perde ali na próxima esquina, porque a Escritura diz que você tem que ser fiel até a morte, então receberás a coroa da vida. Então, batismo é apenas um símbolo que Jesus deixou para a doutrina do Evangelho. Somente isto, Então, você ora, você busca. A água é símbolo da palavra.
Quando a pessoa aceita aquilo, significa que está aceitando a palavra. Se envolver com a palavra, né? Receber a influência da palavra. Sim, tem igrejas que batizam por imersão, né? Aí entra água no nariz, ouvido, por aí afora. Tem outros que batizam por aspersão. Para mim, meu irmão, tanto faz um como o outro, porque nenhum nem outro vai fazer diferença nenhuma. Na minha opinião, não faz. Porque a fé, o andar com Cristo, eu vejo isso acima de tudo isso. Então, tem algumas observações, alguns pontos de vista aí, né? A questão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quem tem o Pai, tem o Filho. Quem tem o Filho, tem o Pai. Então, se a pessoa diz, eu te batizo em nome de Jesus, está feito. Porque se ele tem Jesus, ele tem também o Pai e tem o Espírito Santo. Porque não pode ter um e não ter os outros dois. Quem tem um, tem tudo. Amém? Porque Jesus demonstrou a sua unidade com o Pai quando ele disse, eu e o Pai somos um. E ele falou, quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Isto não é um em unidade, é um em comunhão. Amém? Então, eu creio que já temos falado o suficiente. No demais, você pode ler em casa. E tenho certeza que vai aprender muito mais. Não seja um preguiçoso. Amém? Como a gente diz em exegese. Os preguiçosos, como é que diz? Nunca serão sábios. Então, eu não vou ficar preocupada com a minha salvação. Em matéria do batismo. Porque eu me batizei 2 vezes. Você não vai ficar preocupada com a sua salvação, porque se batizou 2 vezes. Ela não vem depois do batismo, né? Certo. Sim, você tem que ser a sua confissão dia após dia, né? É a nossa confissão. Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, ele não está preocupado com o batismo, ele está preocupado com a confissão. Que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Também eu me batizei, não foi nem por vontade própria minha. Eu fui forçada mesmo, tá? Sim, então isso é mais uma prova de que esse batismo não tem valor algum. Quem é batizado contra a sua vontade, não tem valor. Só para encerrarmos, o Evangelho nos exige um culto racional, livre e espontânea vontade. Na igreja de Jesus Cristo, ninguém pode ser obrigado a nada, porque a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aonde está o Espírito Santo, aí há liberdade. Na igreja não pode existir opressão nem obrigação. Evangelho tem que ser voluntariedade, culto racional. Se eu estou fazendo algo que eu não entendo, não posso explicar. Mas a fé ninguém explica. Engano, explica sim. Paulo diz, estejamos prontos a explicar a qualquer que queira saber a razão, a lógica da nossa fé. A minha fé ela é 100% explicável. A minha fé ela é palpável. Não é, é pela fé eu escrevo direitinho quem é o meu pela fé. Ela é palpável, ela é explicável. Então, se eu tenho qualquer atitude que eu não consiga explicar, essa atitude não tem valor. O meu culto tem que ser racional, com entendimento completo. Então, meu irmão, é assim que a gente tem que andar. E Paulo diz, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se não tem entendimento, não tem culto racional. Amém? Ficamos por aqui em nome de Jesus. Vamos estar orando.